Antes de mais, bom dia a todos. Gostava de cumprimentar nas pessoas do Sr. Diretor Regional e da Sra. Diretora do Programa Operacional e todos os membros das vossas equipas, aos demais presentes também um cumprimento, aos colegas, aos alunos, aos colaboradores, às entidades externas que aqui estão e, portanto, vamos desconstruir o que fazem estes bichos raros que são os cientistas e falar aqui um bocadinho da rastreabilidade e da certificação dos produtos da pesca e da aquicultura, do Rastremar ao Citaqua. O que é que são o Rastremar, o que é que são o Citaqua? Já lá vamos. O Rastremar foi um dos primeiros projetos apoiados nestas temáticas da aquacultura e do mar pelo antigo programa operacional, o PROMAR. Visava, efetivamente, testar uma série de ideias, que na altura eram isso mesmo, ideias que poderiam funcionar para nós sabermos efetivamente de onde vêm os produtos da pesca e da aquacultura que nós colocamos nos nossos pratos. Foi um projeto que foi desenvolvido com bastante sucesso, tivemos uma publicação não científica, uma publicação não técnica de divulgação que teve uma ampla disseminação. Foi um projeto já aqui desenvolvido em parceria com empresas. Infelizmente, isto é um sinal dos tempos, duas destas empresas já não estão a funcionar, porque as pessoas eram já bastante idosas na altura e que infelizmente uma delas inclusive já faleceu, mas isto revela bem o que é o mundo atual, o que é a globalização, o que é a complexidade daquilo que nós chamamos o seafood e daí esta necessidade que nós temos cada vez maior de perceber de onde vem aquele peixe, aquele bivalve, aquela alga que nós colocamos no nosso prato. Será que efetivamente aquele produto vem de onde o papel diz que vem? E todas as questões que estão associadas a estas práticas fraudulentas e, muitas das vezes, ilegais. E, portanto, é nesse sentido que nós começámos a trabalhar no projeto Rastremar. Elegemos como espécies modelo duas espécies extremamente relevantes para o nosso laboratório natural, que é a Ria de Aveiro. O caso concreto, o robalo, produzido em tanque de terra em regime semi-intensivo, um produto diferenciado e que permite agregar bastante valor à produção aquícola, e o berbigão, que é de longe o bivalve com maior peso na atividade socioeconómica ligada à pesca, aqui também da nossa laguna costeira. Nós, basicamente, na questão do robalo, trabalhamos com uma técnica um bocadinho mais exótica, que é analisar as bactérias que vivem naquele muco que fica na pele do robalo, e utilizámos umas ferramentas bastante avançadas do ponto de vista tecnológico e o que nos permitiu observar é que essas bactérias que vivem no muco do robalo são únicas dos diferentes ambientes onde esse robalo foi produzido. E neste caso concreto, nós tínhamos aqui duas empresas aquícolas que compravam os juvenis de robalo na mesma maternidade, que os alimentavam com a mesma ração, em que a água era bombeada do mesmo canal, elas distanciavam uma da outra apenas 500 metros, mas na altura do abate do peixe, quando ele era para ser colocado à venda para consumo, as assinaturas eram únicas e podiam ser utilizadas como códigos de barras naturais, que não podem ser falsificados. E foi a partir daí que nós começámos a desenvolver uma série de outras ferramentas que são ajustadas em função da pergunta que queremos responder e também em função da matriz biológica que estamos a analisar. Uma parte boa, para além de escrever papers sobre o assunto e artigos científicos, é que, quando estudamos robalos, podemos depois comer o nosso objeto de estudo. E foi isso que nós fizemos sempre que fazíamos a mostragem. Só tirávamos o muco, o peixe ficava intacto. E como sempre me ensinaram que não se desperdiça comida, nós, respeitosamente, grelhávamos e comíamos os nossos robalos. No caso dos berbigões, tivemos dois grupos de ferramentas diferentes que trabalhámos e que validámos. No caso dos berbigões, nós trabalhamos com os músculos pequeninos que todos vocês já viram quando comem bivalves. Há sempre uma pequena parte da carne que fica agarrada à concha. É o músculo que fecha a concha, o chamado músculo adutor. Analisámos bioquimicamente esses músculos e também analisámos geoquimicamente a concha. Isto porquê? Porque qualquer organismo que cresça num determinado ambiente vai incorporar elementos químicos desse mesmo ambiente. No caso dos bivalves, ao terem uma concha, esse trabalho está muito facilitado porque a concha vai depositar, durante o seu crescimento, elementos químicos que são únicos daquele estuário, daquela laguna. E, mais uma vez, vamos ter ali códigos de barras naturais que não são possíveis de falsificar, ao contrário de um documento que diga que o bivalve foi apanhado no sítio A ou que foi coletado no sítio B. E, portanto, fizemos aqui, mais uma vez, as nossas análises com algum grau de sofisticação. E, portanto,
Conseguimos, inclusive, aqui na nossa laguna, saber com um alto grau de rigor qual é que era o canal onde foi apanhado, por exemplo, o berbigão. Conseguimos distinguir berbigões capturados em zona B ou em zona C. Quem está por dentro desta problemática da produção dos bivalves sabe que os bivalves capturados em zona B podem ser depurados e transacionados vivos. Os de zona C, depurados, mas obrigatoriamente a sua transação tem de ser feita depois de serem transformados, ou então terão de passar por uma fase de depuração, entre aspas, mais prolongada, de depósito, que é uma zona que em Portugal não tem grande tradição, digamos assim. Portanto, nós conseguimos depois validar com modelos matemáticos de predição com bastante sucesso a origem. Mais uma vez, publicámos os nossos artigos científicos, comemos os nossos objetos de estudo. É uma praxe, convém sempre trabalhar com coisas que se possam comer no final. Portanto, em alguns casos, nós obtemos taxas de sucesso na ordem dos 90% e muitos por cento. Por vezes até atingimos um número que nós cientistas não gostamos muito, que é o 100%. Preferimos dizer que é 99,9%, porque há sempre aqui alguma margem de erro associada. Mais uma vez, grandes momentos de felicidade na equipa, mas o que de facto nos projetou a nível de credibilidade para o setor não foi propriamente os artigos científicos, que muitas das vezes só são lidos pelos cientistas, mas foi sim uma notícia que passou no noticiário da 1 da tarde, na RTP, em que nos apelidaram dos detetives de bivalves. E eu e o meu colega, que está aqui na sala, Fernando Ricardo, que à data era meu aluno de doutoramento, hoje é um colega com quem desenvolve esta investigação, estávamos a almoçar aqui ao lado, no restaurante da Doca Pesca, e a passar isto nas notícias. Ficámos um bocadinho desconfortáveis, porque sabemos que na Ria de Aveiro há algumas transações menos claras, digamos assim, no que diz respeito aos bivalves, mas o facto é que mal tinha terminado o noticiário, praticamente estávamos a receber um telefonema da Autoridade Marítima Nacional a perguntar: isso que vocês dizem na notícia é mesmo verdade? Vocês são detetives de bivalves, conseguem nos ajudar numa série de problemas que nós temos? E foi assim que, de facto, nós começámos a colaborar numa temática que é muito atual. Esta talvez é a mais mediática de todas, da problemática dos bivalves, a apanha de ameijoa japonesa no Tejo. Quem passa na Ponte Vasco da Gama, na altura da Maré Vazia, que parece uma romaria, são centenas de pessoas, questões muito complicadas relacionadas não apenas com a captura ilegal e com o tráfico ilegal da ameijoa, mas também com o tráfico de seres humanos, com pessoas que vêm sobretudo do Sudeste Asiático, que são mantidas em regime praticamente de escravatura e com verdadeiras máfias instaladas nestes locais. Temos ajudado várias entidades nacionais no combate a estas atividades de pesca ilegal e de fraude associada com a falsificação da origem geográfica. Esta foi uma operação, talvez a mais mediática de todas, em que eu não pude participar porque estava com uma tosse cavernícola, felizmente pré-Covid, senão achava que provavelmente iria falecer, porque estava mesmo muito doente. Mas o meu colega, o Fernando Ricardo, e outros membros da equipa estiveram presentes nesta operação, heroicamente na retaguarda, obviamente, enquanto que a força de intervenção fazia o que tinha a fazer, mas estão ali as luvas com as provas periciais que foram recolhidas e que nós utilizámos para, de facto, produzir a tal prova pericial que está neste momento a ser utilizada em processos de crime que estão em curso, em que nós demonstramos de forma inequívoca que os bivalves que estavam a ser transacionados como sendo apanhados no Tejo, no Sado, efetivamente eram oriundos do Tejo e havia aqui uma prática de pesca ilegal. Depois empolgámos-nos, ganhamos motivação com este projeto inicialmente aprovado pelo Promar, financiámos um outro aprovado por um outro mecanismo, o Portugal 2020, através dos projetos financiados pela FCT, e diversificámos em muito as matrizes biológicas, bastantes outras espécies de bivalves, mas também trabalhámos com percebes, trabalhámos com polvo, sardinha, dourada, robalo, plantas halófitas como a salicórnia, algas, veem aqui o padrão, tudo isto está para comer, portanto estudamos e depois comemos. Percorremos toda a costa continental portuguesa, mas também a Galiza, muito importante, já vos vou falar um bocadinho o porquê da Galiza também. No caso do berbigão, que é um dos modelos que nós mais estudamos, quando aumentamos a escala geográfica, as taxas de sucesso aumentam imenso. É virtualmente impossível não distinguir os bivalves que são oriundos de diferentes zonas estuarinas ou costeiras, ou seja, se eu tiver um berbigão da Ria de Aveiro,
eu dificilmente o conseguirei vender de forma fraudulenta como sendo de outra região qualquer. Nós fomos aproximados por uma confraria espanhola, a Confraria de Noia, que criou a marca Berberecho de Noia para diferenciar e agregar valor ao seu berbigão. Eles têm uma forma muito interessante de trabalhar o berbigão. Eu evito ir à Galiza, que é para não vir de lá deprimido, porque nós, infelizmente, em Portugal estamos a anos-luz de como os galegos trabalham o seafood, os produtos do mar. Eu vi berbigão a ser vendido em preço de primeira venda em lota a 19,90€. Isto já há mais de 5 anos. Preço de primeira venda. Qual era a preocupação da Confraria de Noia? É que a principal fonte de fraude de venda de gato por lebre era o berbigão que saía da Ria de Aveiro para ser vendido como Berberecho de Noia e daqui saía a 40 cêntimos o quilo. Portanto, é de facto algo que nós temos que repensar e que temos que ajudar o setor a ser mais eficiente, porque nós podemos ganhar dinheiro produzindo mais ou ganhar dinheiro vendendo melhor. Eu acho que a segunda hipótese é aquela com que todos nós concordamos, que de facto é a mais interessante. Temos uma grande vantagem quando falamos da aquacultura de espécies marinhas, é que tudo é quantificado com peso úmido e as cascas, as conchas dos bivalves também contam para as estatísticas. Se pensarem, quando nós compramos um peixe, compramos o peixe e pagamos o peixe com as vísceras e com as espinhas, não há muitos outros setores agroalimentares onde isso aconteça, portanto, nós temos uma forte possibilidade de aumentar em número, mas o que eu acho que é o melhor indicador do nosso setor e de como nós o devemos posicionar é olhar para um montante de negócio, o valor efetivamente que ele gera, e aí passará obrigatoriamente por vender melhor. Alargámos bastante as escalas geográficas, começámos a trabalhar para além fronteiras e então aí quando nós alargamos a escala geográfica é muito fácil distinguir um bivalve que vem de Marrocos, de um bivalve que vem do norte da Europa, de um que vem da Península Ibérica, para combate à fraude e à pesca ilegal, ou para agregar valor ao produto através da diferenciação, que eu acho que é também uma grande mais-valia do que temos aqui em causa. Este foi mais um exemplo da produção de prova pericial da origem da ameijoa japonesa que tinha sido apreendida. Vemos ali alguns exemplos e podemos verificar através da imagem que aqueles pontos amarelos que são as amostras cegas ou as amostras desconhecidas que foram apreendidas, de um modo geral e invariavelmente iam bater em cima dos pontos azuis que são os do estuário do Tejo. E, portanto, estas ferramentas têm sido muito utilizadas para auxílio às autoridades. Fomos desafiados para colaborar em outros problemas emergentes que as autoridades enfrentam. A apanha ilegal de cavalos marinhos que são vendidos secos para a China, essencialmente capturados na Ria Formosa. As maiores apreensões que foram feitas em Espanha, antes de atravessarem a fronteira para Marrocos, através das 2 cidades espanholas que existem em Marrocos, pensa-se tenham sido apanhadas ilegalmente na Ria Formosa. A população de cavalos marinhos na Ria Formosa decresceu em 90% do seu efetivo. Era um dos maiores satuários de cavalos marinhos do mundo, muito fruto da pesca ilegal para estes cavalos marinhos serem secos e transacionados secos para o Sudeste Asiático. A mesma coisa com os pepinos do mar, ao ponto de neste momento ser ilegal apanhar as principais espécies de pepinos do mar em águas nacionais e até para fins científicos é muito complicado obter licenças para a sua captura. A enguia de vidro ao meixão, invariavelmente todos os anos nós ouvimos notícias da apreensão de meixão que é armazenado de forma ilegal. Estas imagens foram captadas aqui em Aveiro e estimam que nesta apreensão apenas este meixão tivesse um valor comercial de cerca de 6 milhões de euros. Ali tem uma outra imagem do aeroporto de Lisboa, em que a rede que foi desmantelada embalava estas enguias de vidro em sacos de plástico e metia-os em malas que estavam isoladas termicamente para serem enviadas de avião para a China, onde o valor rapidamente é multiplicado por 10 ou por 20. Portanto, há muitas redes que se dedicavam ao tráfico de droga, por exemplo, que diversificaram e inovaram e hoje em dia dedicam-se a um tráfico extremamente rentável, mas com uma moldura penal muito mais leve. E as autoridades queixavam-se que, por exemplo, é muito mais fácil pôr o telefone de um presidente do grupo de futebol sob escuta do que uma pessoa que possa estar envolvida neste tipo de tráfico. Portanto, estas questões destes crimes ambientais e de uma gestão extremamente danosa dos nossos recursos têm todas que nos fazer pensar. Tudo isto para dizer que aquela semente, e nós em aquacultura também precisamos de semente, não é só na agricultura, que foi criada com aquele apoio no Promar, numa espécie de, ok, vamos lá então começar a apoiar projetos, e o Paulo
teve um papel determinante nessa iniciativa inicial de apoiarmos os projetos científicos, deu efetivamente a origem àquilo que será a terceira unidade do Ecomar, está ali a depuradora, ainda faltam aqui nestas imagens as estufas do Aquamin que vamos visitar à frente, mas basicamente esta será a terceira unidade do Ecomar, vai se chamar Citaqua, será apoiada pela iniciativa Blue Hub do PRR, a medida 10. O Polo de Aveiro não irá construir uma infraestrutura de raiz, irá requalificar uma infraestrutura, precisamente porque temos uma infraestrutura de excelência aqui ao lado, que tem estado fechada, e que nós podemos voltar a colocá-la em funcionamento, com um outro propósito, mas sempre na perspectiva de agregar valor aos produtos do mar, através de 2 laboratórios primordialmente, o laboratório dedicado à rastreabilidade, em que nós vamos essencialmente prestar serviços de apoio às entidades nacionais que têm a obrigação de fiscalizar estas questões e a empresas do setor que queiram diversificar os seus produtos, e também aquilo que nós chamamos os laboratórios de produção 5.0 super intensiva de microalgas, macroalgas e bivalves, precisamente para nos tornarmos mais eficientes. Em princípio, da última reunião que tivemos com os nossos arquitetos, este será o layout, que obviamente cada vez que temos uma reunião vai sendo refinado e vai sendo melhorado, mas esperamos dentro de 1 ano e meio, 2 anos, termos cerca de 30 investigadores a operar aqui nestas instalações. Ninguém trabalha sozinho nesta área, eu obviamente sou apenas das várias pessoas que esteve envolvida nestes vários projetos que aqui estão e, portanto, deixo-vos aqui o meu obrigado e umas imagens do nosso logotipo vivo que podem ver depois ali junto da mesa do café. Obrigado pela vossa atenção.